O primeiro sinal sério de que algo estava errado veio de uma decisão que, no papel, parecia um golpe de mestre. A BYD começou a cortar preços de forma agressiva em dezenas de modelos. Em alguns casos, reduzindo o valor final em milhares de dólares de uma hora para outra. À primeira vista, parece a postura de gigantes usar o tamanho para esmagar concorrentes menores e forçar rivais a acompanhar um ritmo insustentável. Só que o mercado leu a jogada de outra forma. As ações da empresa caíram no mesmo dia do anúncio, porque investidores entenderam rápido. Aquilo não era demonstração de força, era queima de estoque. A verdade incômoda era que a BYD tinha fabricado carros muito mais rápido do que conseguia vendê-los. Levantamentos do setor mostraram concessionárias na China acumulando estoques equivalentes a mais de 3 meses de vendas, menos mais que o dobro do considerado saudável. Imagine um pátio tão lotado de carros novos que não há espaço físico para descarregar os próximos lotes chegando da fábrica. Isso não é retrato de sucesso. É retrato de uma previsão de demanda construída sobre otimismo, não sobre pedidos reais. E por que isso aconteceu? Porque a BYD deixou de competir só contra Tesla ou Volkswagen, menos passou a competir contra um enxame de fabricantes chinesas, menores que copiaram sua própria fórmula de elétricos, baratos e subsidiados. Ao mesmo tempo, os incentivos governamentais que tinham turbinado esse boom todo começaram a encolher. Quando a oferta ultrapassa a demanda e o incentivo desaparece, resta uma única alavanca: preço. Cortar, cortar de novo. Cortar até alguém comprar. O efeito colateral não ficou restrito à BYD. Pesquisadores calcularam que essa guerra de preços entre 2023 e os anos seguintes destruiu dezenas de bilhões de dólares em receita de todo o setor automotivo chinês. O preço médio dos veículos no país despencou de forma tão acentuada que reguladores chineses precisaram intervir e proibir formalmente a venda de carros abaixo do custo de produção, uma regra que só existiu porque montadoras já estavam fazendo exatamente isso, para manter as fábricas funcionando. A BYD seguiu a letra da lei e manteve os descontos de outras formas. Bônus em dinheiro seguro, incluso condições generosas de troca. Qualquer coisa para tirar carro do pátio. O resultado apareceu nos balanços mais recentes, com uma clareza brutal. No primeiro trimestre de 2026, o lucro líquido da empresa despencou mais de 55%, na comparação com o mesmo período do ano anterior, menos a queda trimestral mais acentuada desde 2020. A receita recuou quase 12% no terceiro trimestre seguido de retração. As vendas domésticas encadearam praticamente 8 meses consecutivos de queda ano a ano. A fatia de mercado da BYD, dentro da própria China, o território onde ela construiu todo o seu império, encolheu de forma visível diante do avanço de rivais como Geely e Leapmotor. Pense no tamanho simbólico disso. A empresa que tinha ultrapassado a Tesla globalmente um ano antes viu seu lucro trimestral cair pela metade, não por um acidente isolado, mas por uma engrenagem que ela mesma colocou em movimento. Se você quer entender de verdade a saúde de uma montadora, não olhe só para a fábrica. Olhe para quem vende o carro na ponta. E no caso da BYD, o que aconteceu nas concessionárias chinesas ao longo de 2025 e no início de 2026 foi duro. Grandes redes de revenda começaram a fechar as portas de forma abrupta. Casos amplamente noticiados na imprensa chinesa mostraram grupos com dezenas de lojas, menos algumas delas, classificadas entre as maiores vitrines da marca no país, encerrando operações em questão de semanas, deixando showrooms vazios e clientes com pacotes de serviço, seguros plurianuais e planos de manutenção pagos
que simplesmente deixaram de existir. Funcionários relataram meses sem receber salário. Fabricante e revendedores trocaram acusações públicas, mas para quem ficou com contrato sem valor nenhum na mão, pouco importava de quem era a culpa. Investigadores do setor apontaram o mecanismo conhecido informalmente como empurrar estoque, a prática de forçar concessionárias a receber muito mais carros do que conseguiam vender, inflando artificialmente os números de despacho da fábrica enquanto transferia o risco financeiro para quem estava na ponta da cadeia. Mensagens vazadas de fornecedores também mostraram a BYD pedindo cortes adicionais de preço sobre margens já apertadas. Uma casa de pesquisa que ficou conhecida por ter ajudado a expor o escândalo da incorporadora Evergrande calculou que a dívida real e ajustada da BYD, somando prazos de pagamento esticados junto a fornecedores, uma forma de financiamento disfarçado, era muitas vezes maior do que o número oficial divulgado em balanço. E, enquanto essa pressão financeira se espalhava pela cadeia, um segundo problema, ainda mais visível para o consumidor comum, começava a se acumular: os recalls. Em setembro de 2024, a BYD notificou reguladores chineses sobre o recall de cerca de 97 mil unidades dos modelos Dalfan e Yuan Plus, por uma falha na unidade de controle de direção com risco de incêndio. Em janeiro de 2025, outro chamado quase 7 mil unidades do SUV Off-Road Fancheng 5, também por risco de fogo. Depois, em outubro de 2025, veio o maior recall da história da empresa. Até aquele momento, mais de 115 mil veículos das linhas Tongyi e Yuhan Pro, entre uma falha de projeto no controlador do motor e um problema de vedação que permitia a entrada de água no pacote de baterias. Semanas depois, em dezembro, quase 89 mil unidades do híbrido Xin Plus DM, e por um defeito de fabricação no chicote elétrico da bateria de alta tensão que podia causar perda súbita de potência. E, no início de 2026, mais um capítulo. Cerca de 115 mil veículos convocados por uma possível falha no módulo do sistema de freios ABS, atingindo modelos populares como o Dalfan Mini, Atto 3, Seal e Son Plus. Somando essas chamadas em um período de pouco mais de um ano, o total ultrapassa 500.000 de veículos. Isso não é um deslize pontual, é um padrão. E os relatos de proprietários pioraram a percepção pública. Vídeos circulando mostrando painéis plásticos frágeis, peças de acabamento que cediam com pressão manual, sinais de ferrugem em carros com pouco tempo de uso, para uma marca que construiu reputação. Em cima de precisão de engenharia e domínio de tecnologia de bateria, essas imagens sugeriam algo desconfortável, que atalhos estavam sendo tomados para bater metas de custo. Em abril de 2026, um incêndio de grandes proporções atingiu um estacionamento na própria sede da BYD em Shenzhen, com fumaça preta visível à distância. O medo imediato, evidentemente, era que alguma bateria tivesse pegado fogo dentro do próprio quartel-general da empresa. A investigação concluiu que não foi isso. O fogo começou por conta de material isolante, sendo manuseado por terceiros em um depósito de veículos sucateados, sem relação com defeito de bateria e sem feridos. Essa diferença importa. E a bateria. BYD continua tendo bom desempenho em testes independentes de segurança. Mas depois de 500.000 de recalls e vídeos virais de ferrugem, poucos esperaram o resultado da apuração antes de tirar conclusões. A confiança já tinha sido corroída antes mesmo de o laudo sair. Por que você praticamente nunca vê um BYD circulando nos Estados Unidos? A resposta não tem nada a ver
Com competitividade, os Estados Unidos aplicam uma tarifa de 100% sobre veículos elétricos fabricados na China, além de barreiras regulatórias específicas para software conectado em carros de origem chinesa. A BYD está perdendo espaço nesse mercado. Ela simplesmente nunca teve permissão de entrar em campo. Por isso, a estratégia de expansão se concentrou em outras frentes: Europa, Brasil, Tailândia, Indonésia, Turquia, Uzbequistão, com fábricas locais para driblar barreiras alfandegárias. A meta para 2026 foi ampliada para 1,5 milhão de veículos vendidos. Fora da China, um salto expressivo sobre o ano anterior. E, de fato, as exportações cresceram com força, ultrapassando 300 mil unidades, só no primeiro trimestre de 2026. Só que essa rota também tem espinhos. A União Europeia aplicou tarifas adicionais sobre veículos elétricos chineses, citando subsídios do governo, distorcendo o mercado. O Brasil elevou suas próprias barreiras de importação. E cada onda de exportação chinesa mais barata tende a provocar, em algum momento, uma resposta protecionista do país receptor. É praticamente uma lei física do comércio internacional. Fábricas locais ajudam a contornar isso no longo prazo, mas levam anos para atingir escala plena. Enquanto isso, a BYD segue trancada, fora do maior mercado potencial do mundo, enfrentando muros cada vez mais altos nos próximos melhores mercados. E ainda tentando escoar um excesso de estoque que se formou dentro de casa. Voltemos ao nome. BYD significa Build Your Dreams, construa seus sonhos. Era uma promessa de ambição, de futuro elétrico, chegando antes do previsto. E por alguns anos, a empresa realmente cumpriu essa promessa. De fato, superou a Tesla. De fato, se tornou a maior marca de carros da China. De fato, desenvolveu uma tecnologia de bateria levada a sério pelos concorrentes. Mas existe uma verdade desconfortável por trás de toda essa história. Nenhum desses problemas, menos a guerra de preços, os recalls em série, o colapso de concessionárias, a dívida maquiada, as barreiras internacionais menos aconteceu isolado dos outros. Todos são sintomas da mesma causa raiz. Uma empresa que cresceu mais rápido do que seu próprio controle de qualidade, mais rápido do que sua rede de revendedores conseguia absorver, mais rápido do que a demanda real do planeta conseguia acompanhar. A BYD não construiu seu império com paciência. Construiu com velocidade, com apoio estatal pesado e com uma estratégia de guerra de preços que, no fim, consumiu a própria empresa que a começou. Quando você cresce nesse ritmo por tempo suficiente, a conta chega, e em 2025 e 2026, ela chegou de uma vez só. Um lucro trimestral cortado pela metade. 500.000 de carros chamados de volta em pouco mais de um ano. Redes de concessionárias quebrando e deixando funcionários e clientes reais. No prejuízo, uma dívida que pesquisadores independentes classificam como muito maior do que aquela registrada nos livros oficiais. E uma fatia de mercado doméstico que já vem encolhendo, enquanto o resto do mundo ergue tarifas cada vez mais altas para conter o avanço chinês. Isso não significa que a BYD vá desaparecer amanhã. Ela continua enorme, ainda lucrativa no papel, ainda abrindo operação em novos países a cada trimestre. Mas a fase em que ela parecia intocável, em que cada notícia era mais um recorde quebrado, essa fase ficou para trás. O que restou é uma empresa apagando incêndios em várias frentes ao mesmo tempo, literal e financeiramente, tentando provar que o império construído em tempo recorde não foi erguido sobre uma base que já começa a rachar. E essa é a verdadeira história por trás do desastre da BYD que ninguém viu chegar. Não foi um colapso único e dramático. Foi um desgaste lento de uma empresa que cresceu mais rápido
do que conseguia controlar. Se essa história prova alguma coisa, é que na indústria automotiva, velocidade sem disciplina sempre cobra conta. Não importa o tamanho da empresa, nem o quanto o carro custa barato.